senhor tá vendo aí? Tá não. Tá saindo. Glória a Deus, aleluias. Como é que é? Ah, muito bem. Pois você conversa com o delay aí. Pode ser. Glória a Deus. Testando aqui para começarmos a nossa EBD. Amém? Meus amados irmãos, que a gloriosa paz e o amor de Jesus Cristo esteja reinando em vossos corações. Hoje é 5 de abril de 2020, é o dia de jejum em prol à pátria brasileira. Hoje todos os cristãos no Brasil e muitos fora do Brasil, brasileiros que estão ainda em outros países, estão orando, jejuando, buscando a presença de Deus e pedindo a Deus que interfira nessa situação em que está o nosso país, tanto pela questão do coronavírus e também pela questão política. E mais uma vez estamos aqui na igreja e estaremos até às 21 horas. Você, meu irmão, que mora longe da igreja, que mora perto, você tem liberdade para passar aqui na igreja. Você passando aqui, você tem a liberdade de estar orando, alguém vai também te atender, um dos pastores da igreja. E também você que é batizado e está em plena comunhão, você pode passar aqui também, que você estará participando da Santa Ceia do Senhor. Você pode vir agora durante a nossa aula online, mas você também pode vir mais tarde, durante a tarde, porque só podemos atender de 10 em 10. Mas para a honra e glória de Jesus, estaremos aqui, é um dia de jejum e de oração, e nós vamos até às 21 horas. A partir das 20 horas teremos o quê? Teremos o nosso culto online, onde estaremos aqui com muito louvor e a palavra de Deus sendo explanada através das redes sociais, Facebook, Instagram e assim por diante. Deus os abençoe. Eu gostaria de fazer uma oração, essa oração inicial, e daqui a alguns instantes já estará ministrando o nosso querido pastor Márcio Rodrigues. Oremos, falemos com Deus. Deus amado, no nome de Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de estarmos aqui na igreja, transmitindo via as redes sociais mais uma EBD nesta manhã do domingo, dia 5, onde também teremos um dia de jejum e de oração em favor da pátria brasileira. Pai bendito, obrigado por tudo, e que o Senhor venha, ó Deus, usar o teu servo nesta manhã, em nome de Jesus. Também, meus amados irmãos, avisando que o nosso superintendente, evangelista Adailton, ele está aqui na igreja com as revistas da Escola Bíblica Dominical.
para esse trimestre que começa hoje. Então nós esperamos que você venha, passa aqui, adquire a sua revista. Nós também queremos informar que os nossos secretários estão por aqui, os tesoureiros, você que quer entregar o seu dízimo via cartão ou pessoalmente, em moeda corrente, estamos aqui. Deixa Deus te usar, glória a Deus. E como eu disse, hoje é um novo trimestre, nós estamos começando com a revista Betel, a nossa revista, mais um trimestre de escola bíblica dominical. O tema desse trimestre é Salmos, uma referência para a vida de adoração e oração do crente. Então, é bom que adquira a sua revista. Logo, logo estaremos de volta, normalmente, os nossos cultos, e você já vai estudando e fazendo os cultos domésticos na sua casa com essa maravilhosa revista da EBD. Que Deus os abençoe. E agora nós estaremos ouvindo o ministrante desta manhã maravilhosa. É com muita alegria que eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Você que está aí nos assistindo por meio dessa live, você que está em casa prestigiando essa live, que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando. Deus continue abençoando nosso pastor, pastor Lindomar de França. Deus continue abençoando toda a equipe técnica aí, Gabriel, Romeu, Mateus, toda a equipe técnica. Que Deus continue abençoando vocês ricamente nessa empreitada aí. Meus irmãos, é com muita alegria que nesta manhã estamos aqui para falar um pouco da palavra de Deus. É com muita alegria que estamos aqui esta manhã para nós meditarmos um pouco na palavra de Deus. Estaremos nesta manhã falando sobre o tema Salmos, um guia devocional para o cristão. Obviamente, eu não tenho a menor pretensão em esgotar o assunto, mesmo porque o tempo é bem resumido, mas nós estaremos aqui compartilhando algumas ideias, algumas verdades para o nosso melhor aprendizado. Pois bem, o tópico 1 da nossa lição, que diz título, divisão do livro e autores de Salmos, é muito interessante. Eu gostei muito de ler esse primeiro tópico, essa primeira lição, e oxalá, se muitas pessoas em nosso meio tivessem, essa instrução acerca do livro dos Salmos, seria muito interessante, seria muito importante. Pois bem, o tópico 1, que diz título, divisão do livro e autores, é muito interessante. O tópico 1.1 diz assim, o 1.1, acerca do título dos Salmos. Salmos, a palavra Salmos, ela é oriunda da palavra hebraica Terrilim, que por sua vez significa louvor. Ou seja, Salmos nada mais é do que o livro dos louvores. É como se fosse para a nação judaica a harpa cristã da nação judaica. Porque o Salmo trata-se de composições métricas do inário de Israel. Então o livro dos Salmos é como se fosse
a harpa cristã da nação judaica. Por quê? Porque trata-se de composições métricas do inário de Israel. A nação judaica, ela usa os salmos como um livro de orações, tanto como um livro de orações, como um livro de cânticos. O livro dos salmos, para a nação judaica, eles têm o livro dos salmos, tanto como um livro de orações, como um livro de cânticos. Então, acerca do título, que é o tópico 1.1, Salmos se originou da palavra Terrilim. Terrilim, por sua vez, significa louvores. Para tanto, o livro dos Salmos é o livro dos louvores. O livro dos Salmos é o livro dos louvores. O tópico 1.2, que vai nos falar acerca da divisão, o tópico 1.2, que vai nos falar acerca da divisão do livro, é muito interessante. Na Bíblia hebraica, os salmos são divididos em 5 livros. Na Bíblia hebraica, os salmos são divididos em 5 livros. Tópico 1.2, divisão do livro de Salmos. O livro de Salmos, na Bíblia hebraica, é dividido, ou estão divididos, em 5 livros. Por que essa divisão? Por que essa divisão? Segundo a tradição judaica, essa divisão em 5 livros, ela tem sido adotada de modo a corresponder ao Pentateuco. Segundo a tradição judaica, essa divisão em 5 livros tem sido adotada de modo a corresponder ao Pentateuco, a saber, o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, o livro dos Levíticos, Números, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, segundo a tradição judaica, o motivo pelo qual o livro dos Salmos fora dividido em 5 livros é que essa divisão correspondesse ao Pentateuco. O livro 1 corresponde ao Salmo 1, ao verso 41. O livro 2 corresponde ao Salmo 42, ao Salmo 72. O livro 3 corresponde ao Salmo 73, ao Salmo 89. O livro 4 corresponde ao Salmo 90, ao Salmo 106. O livro 5 corresponde ao Salmo 107, ao Salmo 150. Então, o livro dos Salmos tem essa divisão, a divisão dos 5 livros. Você se aprofundando mais nessas divisões, você vai inclusive observar que poderá inclusive ter subdivisões, né? Dependendo dos autores, dependendo do tema, subtemas e etc. Então, o tópico 1.2, acerca da divisão dos salmos, é essa, né? É essa questão. Isso é de suma importância para o nosso melhor entendimento. Tópico 1.3, tópico 1.3, que fala acerca dos autores. Muitas pessoas em nosso meio pensam que os salmos, todos os salmos, foram escritos por Davi. E isso não é verdade. Tem muita gente que pensa que o salmo foi escrito por Davi.
Lembro-me que certa feita, em determinado culto, eu pedi para que os irmãos abrissem as suas Bíblias no Salmo de Moisés, pastor Jorge. E depois que o culto acabou, irmãos, veio alguém e falou assim: pastor Márcio, Salmo de Moisés, mas os salmos não são de Davi? Então, irmãos, os salmos não são só de Davi. O autor, um escritor estudioso pentecostal, por nome de Mike Pierman, em seu livro Através da Bíblia, livro por livro, na página 118, ele nos informa lá, evangelista Dailton, aproximadamente 10 autores dos livros de Salmos. 10 autores. Então, autores da Bíblia, ou autores dos Salmos, não é só o Davi. O Dr. Mike Pierman, no livro Através da Bíblia, livro por livro, na página 118, ele vem nos informando aí quase 10 autores, dentre eles Davi, dentre eles Asaf, dentre eles Moisés, dentre eles Esdras, ou seja, os autores de salmos são estes moços, não é só o Davi. Então, quando você for ler o livro dos Salmos, saiba dessa verdade, não é só Davi que é o autor. Eu já vi, e com certeza você também já presenciou, pessoas, quando vai ler o livro de Salmos, e atribuir o livro, por exemplo, dos filhos de Coré. Filhos de Coré também são autores dos Salmos. Eu já vi, presbítero Reginaldo, pessoas pegarem a Bíblia e dizerem assim: abra a sua Bíblia no livro do Salmo de Davi, número tal. Mas quando você vai perceber, inclusive na epígrafe, algumas Bíblias consta os autores dos Salmos, mas quando você vai perceber, aquele salmo não é de Davi. Aquele salmo, por exemplo, na ocasião em que vi e percebi, era dos filhos de Coré. Então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado ao você falar que o salmo é de Davi, que o autor é Davi, e muitas vezes o autor não é Davi, às vezes o autor é Moisés, como o Salmo 90, por exemplo. O Salmo 90, o autor do Salmo 90 é Moisés, não é Davi. Então, os autores de salmos são quase 10 autores, dentre eles que outrora citei: Davi, Asaf, Esdras, Moisés e por aí vai. Vamos para o tópico 2, sobre as características do livro de Salmo. Características, as principais, na verdade, né? Tópico 2, principais características do livro de Salmo. O livro de Salmo, ele é classificado como literatura poética hebraica. O livro de Salmo é classificado como uma literatura poética hebraica. Por aí, você já observa e se atenta que você vai ter que ter uma forma singular de você ler, bem como interpretar. Pelo fato do livro de Salmos ser classificado como uma literatura poética hebraica, a princípio você já tem que entender que você vai ter que ler de uma forma diferente, você vai ter que procurar formas de interpretar. Não é como você lê, por exemplo, texto, né, na língua portuguesa, por exemplo. Não é como você lê poesias brasileiras, por exemplo. Não mesmo. Então, uma das principais características do livro é que há poesias hebraicas, ou seja, trata-se de poesias diferentes, né, aí de nosso tempo. E como boas poesias,
vai haver no livro de Salmos textos metafóricos, textos alegóricos. Daí aumenta a nossa responsabilidade, superintendente evangelista Dailton, aumenta a nossa responsabilidade de interpretarmos o texto. Ao lermos os versos, porque Salmo não tem versículo, Salmos são versos. Ao lermos os versos de Salmo, aquela linguagem ali é alegórica, aquela linguagem, ela é metafórica, ela é literária, pois sabemos que existe aproximadamente na Bíblia 33 tipos de linguagens, as principais, alegórica, figurativa e literária. Então o livro de Salmos, irmãos, quando nós lermos, nós temos que olhar com essa visão. Esse verso que eu li, ele é alegórico? Esse verso que eu li é figurativo? Esse verso que eu li é literário? Nós temos que ter, como cristãos, leitores da Bíblia Sagrada, nós temos que ter essa preocupação. Porque nós temos que identificá-los e entendê-los conforme o seu contexto cultural. Conforme o seu contexto cultural. 2.2, acrósticos. Ou seja, nós vamos encontrar em Salmos poemas acrósticos. Nós iremos encontrar em Salmos poemas acrósticos. O que seria acróstico? Acróstico acontece no conjunto das primeiras letras de cada verso, formando palavra, ou segue uma sequência alfabética. O que seria um acróstico? O que seria um acróstico, Éder? Um acróstico. Um exemplo para nós entendermos e já pular para o próximo tópico, que o tempo está nos pressionando. Vamos supor que o presbítero Reginaldo, ele quer decorar os 3 primeiros livros do Novo Testamento. Gênesis, qual é o segundo? Êxodo e Levíticos. O Reginaldo quer decorar os 3 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico. Se ele quiser decorar mesmo, ele pode usar um acróstico. A primeira letra de Gênesis, qual é? G. A primeira letra de Êxodo, qual é? E. A primeira letra de Levítico, qual é? L. Ele pode formar um acróstico, Mateus, para decorar as primeiras letras de cada palavra. Formam qual palavra? Gel. Gênesis, Êxodo, Levítico. Evangelista Jorge, a palavra gel, para ele decorar os 3 primeiros livros da Bíblia, formou-se um acróstico. Né? Ou um tal de mnemônico. Normalmente quem usa muito isso são os concurseiros, mnemônicos. Então, isso é um acróstico. Esse é um método, esse é um recurso que os judeus usavam, é um recurso literário que eles usavam para memorizar. E diga-se de passagem, irmãos, recurso muito bom, um recurso muito bom, que inclusive para quem é estudante aí, pode ter certeza, dará muito resultado. Então, acróstico é isso. Acróstico foi um recurso literário que contribuiu muito para a memorização. Vamos lá. 2.3, refrão. É uma outra principal característica de Salmo, refrão. O que é um refrão? Refrão é uma repetição de uma frase ou uma fórmula. Simples assim. Refrão é a repetição de uma frase ou uma fórmula. Exemplo. O Salmo de número 46, porque Salmo não tem capítulo, versículo de número 7, diz assim, verso de número 7, diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio.
Salmo 46, verso 7. Quando você vai mais adiante, o verso 11, o que está escrito? Um verso. O verso 11 é um refrão. O verso 11 é um refrão. O verso 11 repete o verso 7. Então, o que é um refrão? É a repetição de uma frase ou uma fórmula. Então, um dos vários exemplos de salmos é o 46, verso 7 e verso 11. O verso 7 é um refrão, o verso 11 é um refrão. E observe que no final desse verso existe uma palavrinha que está escrita. Que palavrinha é essa? Selá. Daqui a pouco a gente vai ver o que significa selá. Algumas Bíblias omitem essa informação. Não é interessante. Não é interessante. Porque esse selá tem um significado. Tem um significado. Então, qual é o objetivo desse refrão? Qual é o objetivo dessa característica? Organizar o poema ou reforçar o tema que está sendo abordado nele. Combinar ideias, organizar ideias. Simples assim. Qual é o objetivo do refrão? Organizar o poema ou reforçar o tema nele abordado. Ou seja, é combinar ideias, é organizar ideias. Então o Salmo 46, o verso 7 e o verso 11, é um dos inúmeros exemplos que nós temos em Salmos. Vamos para o tópico de número 3. Tópico de número 3. Esclarecimento de algumas expressões. A nossa lição, ela traz algumas expressões. A nossa lição, ela traz o nome de algumas expressões, a saber, selá, rigaion, mictão, gedutum, masquil e degraus. Irmãos, não é degraus, é degraus. Eu já ouvi obreiros no nosso púlpito. Vamos lá, é porque o Salmo dos degraus. Não, irmãos, Salmo dos degraus. É degraus. Então, a nossa lição, o item 3, vai trazer alguns esclarecimentos dessas expressões. Selá, rigaion, mictão, gedutum, masquil e degraus. São essas as palavras que, hora e outra, ao lermos salmos, nós iremos encontrar. Essas palavras, hora e outra, iremos encontrar em salmos. E muitos de nós, evangelista Rivaldo, não nos preocupamos em saber o que significa essas expressões quando aparecem em salmos. Por exemplo, quando você lê Salmos e você encontra a palavra selá, como o Salmo 46, verso 7, e ao final do verso 7 você encontra entre parênteses selá, você já parou para pensar o que significa aquilo ali? E em outros textos que vai aparecer rigaion selá, você já parou para pensar o que aquelas expressões está te orientando a fazer? Você já parou para pensar que quando você lê um verso dos Salmos e ao final desse verso você encontra a palavra rigaion selá? Você já parou para pensar o que o autor está te instruindo a fazer ao final daquele verso? Se não, você vai aprender aqui agora.
O 3.1 vai dizer acerca do Selá. O que é Selá? Vamos ler novamente aí o texto de Salmo 46, verso 7. O Salmo 46, verso 7, que é um refrão, e o verso 11, que também é um refrão, diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O que está entre parênteses no final? Selá. O verso 11 é a repetição, porque é um refrão. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Entre parênteses, Selá. O que significa esse tal de Selá? Esses termos que a gente proferiu, Selá, Rigaio, Mictão, Masquio e Degraus, Gedutum, o único que é nome de pessoa é o Gedutum, viu, irmãos? O único que é nome de pessoa é o Gedutum. Por que é necessário esse esclarecimento? Porque como existem vários autores do livro de Salmos, alguns já pensaram que Masquio é autor de um dos salmos. Alguns já pensaram que Rigaion é o autor de um dos salmos. E não é. Dessas expressões, o único que é nome de pessoa é Gedutum. O tópico 3.1 vai nos falar acerca do Selá, do Rigaion e do Gedutum. Estes termos são considerados técnicos na área musical. Como hoje aqui nessa live está recheada de músicos, né? Eu deveria chamar alguns aqui para falar acerca desses termos musicais. O que você acha, Éder? É uma boa ideia? Olha ele apontando para o Mateus e para o Fadailton. Selá, Rigaion e Mictão são termos considerados técnicos na área musical. Veremos em vários salmos, nas epígrafes. Epígrafe, irmãos, são aqueles títulos, né? Aqueles títulos nos salmos, que tem os títulos, ok? Então, esses termos são considerados técnicos na área musical, e a gente vai ver em vários salmos, salvo raríssimas exceções, porque algumas versões omitem essas informações. Eu particularmente não concordo, porque há um porquê, há um objetivo. Se há um porquê, se há um objetivo, esses termos têm que estar. Vai nos esclarecer mais acerca da nossa leitura. Prossigamos. Selá ocorre aí aproximadamente algumas dezenas de vezes. Algumas literaturas diz 40, algumas literaturas diz 50, né? O comentarista da nossa revista diz que aparece aproximadamente 71 vezes esse termo Selá. Selá vem da palavra hebraica selá, e ela deriva do verbo salau, que é elevar, que significa pausar. Então, fazendo uma transliteração do hebraico, selá significa ou elevar ou pausar. Ou elevar ou pausar. Na oração de Abacuque 3:3, se você que puder abrir, faz bem, você vai encontrar também esse termo selá. Na oração de Abacuque, né, 3:3, a gente vai encontrar essa palavrinha selá. Abacuque 3:3 diz assim: Deus veio de Temã e do monte de Parã, o santo. Entre parênteses, selá. A palavra selá significa elevar ou pausar.
Agora, o verso 3, versículo 3 do capítulo 3 de Abacuque, né, melhor dizendo, o número 3, verso 3, diz Selá. Será que ele elevou a sua voz nessa oração? Ou será que ele deu uma pausa? Por isso que é importante a leitura do contexto. Por isso que é importante a leitura do contexto. Selá significa elevar ou pausar. No Salmo 46, verso 7, nós encontramos também Selá, que ou é elevar, ou o autor deu uma pausa ali. Amém? Mas a Septuaginta, ela considera uma pausa, a Septuaginta, né, que foi escrita aí por aproximadamente 70 judeus, né, que é a tradução da Bíblia hebraica para o grego, ela interpreta a Septuaginta como uma pausa para o interlúdio. Prossigamos. Higaion, estamos no 3.1. Higaion aparece com Selá. Higaion aparece com Selá. Quando você encontrar o Higaion, você vai ver ela na companhia de Selá. Salmo 9, o verso 16 diz assim: o Senhor é conhecido pelo juízo que fez, enlaçado foi o ímpio nas obras de suas mãos. Entre parênteses, Higaion, Selá. Agora, o que significa a presença dessas duas palavras? Higaion, Selá. Higaion significa meditação. Higaion significa meditação. Quando encontramos a união dessas duas palavras entre parênteses ao final do verso, o autor, Mateus, ele está nos orientando: pare para meditar. Uma alegria estar vendo o cantor Newton. Deus abençoe, viu? Então, quando nós encontramos essas palavras ao final do verso, o autor, evangelista Jorge, está nos orientando: dá uma pausa e medita. Higaion Selá. Pause para meditar. Higaion Selá. Mictão. Parece nome de gente, né? Mas não é. Mictão. O que quer dizer mictão? Estamos no tópico 3.1. Esclarecimento de algumas expressões. Refere-se ou pode se referir a oração silenciosa, ou texto gravado, ou inscrição. Não há, irmãos, não há um consenso, não há um consenso acerca do significado desta palavra. O certo é que o mictão pode significar oração silenciosa, pode significar uma inscrição, pode significar um texto gravado. Esse mictão, você não vai encontrar no final dos versos. Normalmente, Newton, mictão você vai encontrar na epígrafe. É como se fosse um título. Mictão você vai encontrar no título, como no Salmo 56. Você que puder abrir a sua Bíblia, abram-na no Salmo de número 56. Salmo de número 56. Na epígrafe vai dizer assim: mictão de Davi. Mictão de Davi. Você já parou para perguntar? Lamentavelmente, irmãos, algumas Bíblias omitem. Lamentavelmente. Mictão de Davi. Você já parou para pensar? O que é mictão de Davi?
Você já parou para pensar? Miquitão é o quê? Pode ser o quê? Uma oração silenciosa. Miquitão pode ser o quê? Um texto gravado. Miquitão pode ser o quê? Uma inscrição. Então, quando o Salmo 56, por exemplo, está escrito lá em cima, Miquitão de Davi, há uma informação para nós muito importante. Está escrito assim, uma oração silenciosa de Davi, ou um texto gravado por Davi, ou uma inscrição de Davi. É por isso, irmãos, que é importante, é interessante, quando você for adquirir uma Bíblia, né? Você for adquirir uma Bíblia, você procurar o seu pastor, você procurar a sua liderança e perguntar qual Bíblia, né? Qual Bíblia você deve comprar. Existe uma papelaria ali da nossa irmã diaconisa Magnete. Qual é a nome da papelaria? Papelaria Excelência, né? Tem umas Bíblias muito boas, mas muito boas mesmo. Procure o seu pastor e pergunte que Bíblia você deva comprar, porque muitas Bíblias omitem essas informações que é de suma importância, presbítero Reginaldo, de muita importância. Miquitão de Davi é uma oração silenciosa de Davi, ou um texto gravado por Davi. Então isso é muito importante, amém? E a gente vai observar que que é do Salmo 56 até o Salmo 60. Salmo 56 até o Salmo 60, a gente vai encontrar, né, Miquitão de Davi, Miquitão de Davi, Miquitão de Davi, ou seja, do Salmo 56 até o 60. Daí nós já vemos que do 56 ao 60, os autores desse salmo é o Davi. É o Davi. Amém? Prossigamos no 3.2. Geduntum. Geduntum, irmãos, não é um termo técnico musical. Geduntum não é um termo técnico musical. Geduntum é um dos autores dos salmos da família dos levitas. Geduntum é um dos autores dos salmos da família de Levita. E observe que este nome a gente vai encontrar no Salmo 39, a gente vai encontrar no Salmo 77 e 62. Esse termo a gente vai encontrar no Salmo 39, você que puder, abra a sua Bíblia, que é muito interessante. Salmo 39 diz assim: Salmo de Davi para o músico mor, para Geduntum. Então quem era Geduntum? Geduntum era um mestre da música. Geduntum era um camarada especialista em música. Geduntum era um músico mor. E observe que no Salmo 39, na epígrafe, vai dizer assim: Salmo de Davi para músico mor, para Geduntum. A pergunta é: será que o Davi, depois de ter escrito este hino, escrito esta canção, será que ele leva este Salmo 39, por exemplo, para o mestre da música Geduntum? Sei lá, permita-me conjecturar, para perguntar: tá bom esse hino? É mais ou menos assim, né, Nilton? A gente escreve um hino, a gente não, né, vocês, né, cantores, escreve um hino e normalmente você leva para alguém, né, para perguntar, né, e aí, tá bom? Né? Permita-me conjecturar, talvez foi isso que Davi fez, porque ele está levando este Salmo 39, que é um hino, para o mestre da música, Éder. Por que será? Né? Por que será? Mas a epígrafe diz: Salmo de Davi para o músico mor, para Geduntum.
Então, Jeduntum não é um termo. Jeduntum é o nome de uma pessoa, né? É o mestre Jeduntum. E o interessante é que no Salmo 77, lá a gente encontra o seguinte, no Salmo 77, Salmo de Asaf, para o músico mor por Jeduntum. Ou seja, evangelista Dail, não foi só o Davi que levou hino para Jeduntum. O Asaf, que é um dos autores dos salmos, levou também hino para o mestre da música Jeduntum. Daí, irmãos, você vai concatenando as ideias, você vai ligando as ideias. Asaf leva a música para o mestre da música, Davi levou a música para o mestre da música. Daí você vai se deliciando nos versos seguintes, se edificando, alimentando a sua alma. Vamos para o 3, continuar no 3.2, mas agora vamos para o termo masquil. Irmãos, não existe salmo de masquil. Masquil não é nome de gente. Masquil é um termo técnico de música da época do mundo antigo. Masquil é um salmo de entendimento. Masquil é uma música de entendimento. Masquil é uma música didática. É uma música que está te ensinando algo. É um hino que vai te trazer algum tipo de entendimento. O que é um masquil? Masquil é um hino que te ensina algo. Já viu aqueles hinos que é bíblico do início ao fim? Pois é, aqueles hinos que são bíblicos do início ao fim, aqueles hinos é o masquil. Porque são hinos didáticos, são salmos, são música de entendimento. Então, chama-se masquil. Salmo 32, se você puder abrir a sua Bíblia. Salmo de número 30, acho que é 32, 39, não, 32, Salmo de número 32. O Salmo de número 32, na sua epígrafe, vai dizer assim: masquil de Davi. Salmo de número 32 diz: masquil de Davi. Por que eu acho interessante você adquirir uma Bíblia que contenha essas informações? Que lamentavelmente algumas Bíblias omitem essas informações. Por que quando você tem em posse uma Bíblia que tem essas informações, você vai ler masquil de Davi? O que é masquil de Davi? Então você vai estar sabendo que os versos seguintes, cantor Newton, você vai estar lendo um verso de aprendizado, um verso ou versos didáticos. No caso do Salmo 32, é um salmo didático de Davi, é um salmo de entendimento de Davi. Então, masquil é um salmo de entendimento, masquil é um salmo didático. E salmos como o Salmo 32, o Salmo 42, o Salmo 44, o Salmo 45, são salmos de entendimento, são salmos didático. Amém? Vamos para o item 3.3, degraus. 3.3, degraus. Degraus, a palavra degraus, literalmente, significa subir. A palavra degrau, literalmente, ela significa subir. Degraus
cântico de peregrinação, ou cântico de peregrinação, há inúmeras, irmãos, interpretações acerca dos cânticos dos degraus. Há inúmeras interpretações, mas normalmente degraus faz referência aos cânticos, né? A maioria das literaturas, ou a maioria dos escritores dizem que esses degraus faz referências aos cânticos entoados, né, pelos peregrinos quando subiam para Jerusalém. Ou seja, quando eles subiam para Jerusalém, para algum evento, quando o povo de Deus subiam para Jerusalém, né, cantando alguns hinos, aqueles hinos, presbítero Reginaldo, eles são intitulados como cânticos dos degraus. Ou seja, eram os cânticos da peregrinação. Ou seja, eles estavam subindo para Jerusalém, cantando, louvando. Os cânticos dos degraus estão registrados no Salmo 120 até o Salmo 134. O Salmo 120 até o Salmo 134 são os cânticos dos degraus. Ou seja, são os cânticos que, quando o povo de Deus estavam subindo para Jerusalém, eram os hinos que eles cantavam. O Salmo 120 até o Salmo 134 é a letra dos hinos que o povo de Deus entoavam quando subiam para Jerusalém. Quando você abre a sua Bíblia no Salmo 120, 121, 122, 123, 130, 134, na epígrafe destes salmos você vai encontrar salmos dos degraus, ou cânticos dos degraus. Daí eu pensar que seja por demais importância você adquirir uma Bíblia que contém essas informações nas epígrafes, nos títulos, porque nos auxiliará, nos ajudará a compreendermos melhor, inclusive, os salmos. E a minha oração é que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando. Eu tenho convicção que esse trimestre será uma bênção. Eu tenho convicção que esse trimestre nós continuaremos aprendendo e muito. E aqui eu quero concluir a minha participação rogando a Deus que continue conosco. Eu quero concluir minha participação nesta manhã, nesta melhor escola do mundo, que é a Escola Bíblica Dominical, fazendo uma oração. Eu quero pedir a você que feche os seus olhos para nós fazermos uma oração, rogando a Deus pela sua infinita compaixão, pela sua infinita misericórdia. Amém? Fechamos os nossos olhos. Soberano Deus e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a tua igreja, que o teu povo, Senhor, continue crescendo na graça e também no conhecimento. Continue abençoando a tua igreja, Senhor amado, nos quatro cantos deste planeta chamado Terra. Continue abençoando, Senhor, os nossos governantes. Continue abençoando, Senhor, os nossos líderes. Continue abençoando os nossos pastores. Continue abençoando os teus filhos nesta manhã. Que esta manhã, Senhor, em nome do teu Filho Jesus Cristo, o teu Espírito, Senhor amado, uma vez mais, venha nos consolar, venha nos alegrar. Pai nosso que estais no céu, em nome do teu Filho Jesus Cristo, que este trimestre, que esta escola bíblica, Senhor, continue sendo uma bênção, que continue alcançando vidas, continue alcançando corações. Meu Deus, continue abençoando os superintendentes, os professores,
Continue abençoando o teu povo para a glória e para a honra do teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E retorna a palavra ao nosso pastor Lindomar de França. Meus queridos e amados irmãos, amigos, ouvimos aí o pastor Márcio Rodrigues encerrando a primeira lição do nosso trimestre, que começou hoje com essa lição abençoada nos Salmos. E quem quiser adquirir a sua revista da EBD, nós estaremos aqui hoje, durante o dia, te atendendo, porque hoje é dia de jejum, é dia de oração, é dia de intercessão para com o nosso Brasil, a nossa pátria brasileira. E o campus de Gurupi, pastor João Feitosa, o nosso presidente, está junto, né, nesta visão de que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, meus amados irmãos, você que está em casa, quiser passar aqui na igreja para orar conosco, nós estamos atendendo grupos de 10 em 10 e ministrando também a Santa Ceia do Senhor. A nossa tesouraria está funcionando, a secretaria, nós, os pastores da diretoria da igreja, estamos aqui para atender os irmãos. O departamento diaconal também fez uma escala de atendimento. Portanto, estaremos aqui até às 21 horas, até 9 da noite. A partir das 19h30, teremos uma outra live. E hoje eu estarei dirigindo. Romanos 12 estará abrilhantando aqui também. E cantores convidados no louvor, né, no devocional. E na ministração da palavra, o evangelista Jorge Paulo. Que a gloriosa paz e o amor de Jesus Cristo continue reinando em vossos corações. Deus os abençoe.